Começando do nada, episódio de número 69. 69, galera, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom? Chegamos bem. Bom, eu tenho dois comentários aqui. Tudo bem. Na verdade, um deles já meio vou ler com certo atraso. O primeiro é da Suzana. A gente falou num episódio que eu tinha comentado que eu falava outra língua. Ela falou que nem o Google conseguiu identificar o idioma. Se alguém perguntar, faz um resumo pra mim do que você escutou, eu diria, melhor você escutar, porque daí você vai entender. Mas não me preocupo mais com isso, pois penso, alguma parte de mim deve estar entendendo tudo isso. E o Barata comentou no episódio 66, abrindo pacote de informação. Ah, A que fome, massa. a fome vence todos os métodos de abertura dos pacotes. Nem sempre são possíveis os simples insights. Um exemplo, por exemplo, é a relação Leibniz mais Barroco. De todo modo, sim, vocês têm razão. Mais que ela até, pois interpretar é preciso, entre parênteses, necessary and it demands accuracy. Quer dizer, necessário e precisa e requer precisão. Um abraço pro Barata e pra Suzana. Que massa. Um abração aí pros dois. Barata participando ativamente da galera. Com a galera, muito bom, muito bom. Ele comentou aqui no Face, mas eu puxei e eu pedi, você poderia abrir mais esse Leibniz Barroco? Daí ele não abriu nada, só curtiu. Então a gente não sabe o que é isso, Barata. Aparentemente você é mais louco que a gente. E daí ele falou, vocês têm razão, mas que ela até, pois interpretar é preciso. Interpretar é preciso. É necessary and demands accuracy. É necessário e requer precisão. Sobre interpretação, você já pensou sobre isso? Como a gente interpreta a nossa realidade? Ou como que você... Com certeza absoluta. Eu consegui, é, inclusive, reinterpretar certas coisas que eu via, da forma que eu via, que hoje eu vejo. E acredito sim que interpretação é uma ferramenta importante, apesar de que certas interpretações soam mais como uma forma de maquinar uma ilusão do que exatamente trazer uma interpretação. Agora, interpretações são todas muito são, ao mesmo tempo que são importantes, são muito perigosas também, né? E entender que interpretação são coisas que você tem como um direcionamento, mas que elas não são tão definidas assim, ou tão claramente de- é, definidoras assim. Elas não, elas, por exemplo, se você diz assim, Alex está com uma voz meio tá estranha a voz dele. Aí você vai interpretar minha voz como se eu tivesse gripado, mas estar gripado é só um direcionamento pelo qual minha voz pode estar assim. Pode ser que eu esteja fazendo um tratamento, pode ser que eu tenha dormido e tenha acabado de acordar, pode ser que eu tenha estado fazendo, sei lá, algum exercício, enfim, entendeu? Interpretações e é a única pessoa que pode te dar exatamente o que realmente significa é a pessoa que está ali segurando em determinados momentos a razão, né, de estar daquela forma. No Uhum. caso, eu com a minha voz, né? Mas eu vejo a interpretação, assim, pra mim mesmo, assim, eu interpretando o mundo, eu interpretando a minha realidade, e o que eu vejo, assim, é que de saída já, todo mundo já tem uma interpretação. Antes de perceber que tem uma interpretação, a gente já tá interpretando. Então,
E daí a expressão que eu vi outro dia, na verdade a gente não tem nenhuma interpretação, na verdade a gente é um interpretado já. Porque é uma coisa tão obscura que tá acontecendo esse processo, que assim, que eu poderia perceber isso de uma outra forma, por exemplo, e de que eu poderia abrir essa interpretação. Então, que de saída, assim, quando eu começo a perceber isso, eu meramente sou um interpretado, porque é como se fosse uma função automática. Então, daí quando eu começo a olhar para isso, que, vamos dizer, eu sou uma máquina de interpretação, então, daí eu começo a poder acessar e abrir esse intérprete. Porque no primeiro momento eu já só estava interpretando automaticamente as coisas, e quando eu começo a perceber isso, então eu descubro que essa interpretação automática, ela tem, vamos dizer, uma origem, ela tem, assim, porque no momento que eu percebo as coisas, já chegou tudo interpretado para mim. Então, e eu acho que a gente pode começar a perceber assim, por que eu percebo assim? Então daí você já começa a ter a possibilidade de abrir e reconhecer que é possível interpretar de outras formas, então. E daí... Dá um exemplo de quando você fala de no momento que eu percebo alguma coisa, é porque essa coisa já chegou interpretada até a mim. Como assim? Deixa eu pensar. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, eu tenho uma emoção e você me faz essa pergunta, eu fico nervoso com você e eu tenho uma explicação para isso, por exemplo. Mas essa explicação que chegou e essa emoção que eu senti, elas são meio que automáticas. E o momento que você percebe, Então, no momento que eu começo a perceber isso, eu começo a perguntar, assim, de como que essa sensação se formou, o que é essa sensação, entende? Porque, por exemplo, poderia ser que eu já tô com alguma coisa que tá acontecendo e daí isso que vem, que eu vou reconhecer como se tivesse vindo de você, já era uma coisa que estava dentro de mim, vamos dizer, e você só tá fazendo isso, ajudando isso a colapsar. Então daí eu vou ter uma explicação para isso que vai ser uma explicação meio automática, assim, eu não vou... vai ser talvez uma explicação muito simples para explicar o que eu estou sentindo. Mas depois você pode começar meio que duvidar daquilo que você está sentindo, né? Por exemplo, de você... eu estava pensando nisso hoje. Como que aquilo que a gente já falou, né, da identidade, da gente ter uma identidade, a gente está preso a essa identidade. Então, por exemplo, quando eu sinto uma sensação, por exemplo, eu sinto uma sensação de frustração. Então, devido a essa identificação, eu vou me ver como sendo essa frustração, né? Eu vou sentir que essa frustração é totalmente minha. Eu estou preso a esse sentimento e me identifico com aquilo que essa frustração me disser. Você está frustrado porque você não consegue explicar para o Alex, por exemplo. Então, e daí eu falo, esse sou eu que não consigo explicar e que o Alex não me entende. Então, eu não consigo perceber que essa sensação é uma coisa que poderia ter outras explicações, né? Essa frustração não é necessariamente por causa disso. E a questão de você conseguir sair dessa identidade é você conseguir não ficar condicionado a essa sensação. De você falar, eu sou isso que eu tô sentindo. Não sei se entende essa coisa de você não ser isso que você está sentindo nesse momento. isso menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Quando se fala de eu não sou isso que eu estou sentindo, hoje eu entendo melhor. Né? Hoje eu entendo melhor, mas
teve uma fase na minha vida que, assim, principalmente quando alguma coisa triste me afligia, me frustrava, ou a frustração me deixava triste, eu me denominava como esse sentimento. Hoje eu sei que eu não sou mais os meus sentimentos. Hoje eu sei que eu não, as circunstâncias não me definem. E hoje eu sei que, apesar de certa porcentagem genética, ainda assim essa porcentagem não me define como um todo. Hum, mas chegar a entender que eu não sou o que eu sinto, para mim foi uma jornada um pouco, foi um pouco longa a jornada, assim. E tudo isso é fruto de formas de interpretar. Para mim, o que eu sentia era aquilo e pronto. E eu tinha que deixar passar. Mas depois do momento em que eu comecei a entender que eu não era exatamente aquilo que eu sentia, eu comecei a mergulhar um pouco nessa forma de consciência e começar a não só questionar, mas garimpar mesmo o que era que aquilo realmente significava. E aí, só depois disso, depois de um tempo praticando isso, de querer entender melhor a mim e tal, eu comecei a passar por várias camadas de interpretação sobre o que era aquele determinado sentimento. Por exemplo, antigamente, quando eu me sentia triste, eu ficava. Para mim, não. Para mim, eu estava triste porque, seja lá o que tivesse acontecido. E aí a minha ideia era assim, não, hoje eu sou um cara triste e amanhã, se esse sentimento passar, vai passar, beleza. Tipo, eu sempre esperava por alguma coisa para que aquele sentimento fosse embora. E hoje, se acontece de eu ficar triste, eu tenho a consciência de que essa tristeza ela chegou até mim porque eu decidi participar dela em algum momento. Ou ela pode ser que ela seja consequência de algo que eu participei lá atrás e que eu estou, né, sendo visitado por ela. A partir do momento que eu consigo ter essa relação de perceber essa tristeza, o porquê que ela veio, como ela surgiu, eu começo a entender um pouco melhor do que eu posso fazer com ela ou do como exatamente eu posso lidar com ela e que ela realmente não me define. Mas até eu ter esse entendimento do que era, do que não era, do que definia ou não, não foi fácil para mim. E aí, de novo, é como se fosse assim. Uma coisa é você traduzir aquilo que está acontecendo com você. A outra coisa é você interpretar o que está acontecendo com você. As traduções são muito claras, assim, é isso. Você olha, você vê, é que nem o Google Translator, né? O sistema de tradução do Google, para quem não sabe, ele traduz palavra por palavra às vezes. Ele está começando a traduzir algumas palavras compostas, inclusive expressões com mais de 3 palavras. Mas mas ele ainda é falho nesse sentido de tradução. Se você coloca um texto, por exemplo, para traduzir, o texto fica sem sentido. Por quê? Porque ele traduz palavra por palavra, ele é muito objetivo. Conforme essa inteligência vai evoluindo, e aí ela vai começar a dar probabilidades por conta de uma melhor interpretação dessa tradução. Por exemplo, palavras como... Obviamente, eu vou colocar o inglês como referência, né? Palavras como bring down, né? Tipo, bring significando trazer e down significando abaixo. Se você coloca bring, um exemplo, não sei nem se é isso que ele vai fazer, mas quando você coloca bring down no Google Translator, ele muito provavelmente, hoje, ele já te dá algumas probabilidades, mas antigamente ele só ia traduzir como trazer para baixo. E o certo E seria? o certo seria
pode ser demolir, pode ser destruir, pode ser Uhum. uma série de É. outras coisas. Então, a interpretação disso é justamente isso. Você, às vezes, quando você traduz algumas coisas, você olha na sua vida, situações, sentimentos, seja lá o que for. Você olha e você traduz como é isso aqui. Aham. Mas quando você começa a trazer interpretação para a coisa, você começa a trabalhar com as probabilidades do que pode ser, Uhum. até você finalmente encontrar aquilo que realmente é. E aí, quando você encontra, você começa a participar de forma mais. Por isso que eu falei lá no começo. Às vezes parece mais uma forma de criar uma certa ilusão. Tipo, pode ser que em determinado contexto, nesse exemplo de brain down, você pode, sei lá, você tá numa casa de 2 andares e alguém te pede para trazer alguma coisa para baixo, pro porão, sei lá o que for. Mas isso pode ser também uma outra tradução, né? Tipo, se você precisa demolir ou destruir alguma coisa. Quando você consegue entender essa interpretação, você tem o poder de escolher o que você quer levar daqui para frente. Eu acho que por Aham. isso que eu falei de É. ilusão mais cedo. Acho que você acabou me dando uma boa saída aqui. É, essa questão que você está falando, né? Que ele traduzia palavra por palavra. Então vamos dizer que eu estou vivendo uma situação e essa identidade, ela vai ser. Porque assim, as identidades elas são sempre tipo, muito rígidas. Uhum. Então, quando acontece alguma coisa, né, nisso que eu estava falando de ser algo automático, eu vou fazer uma tradução automática. Então, por exemplo, acontece alguma coisa e eu traduzo essa palavra, vamos dizer. Eu não tô falando de palavra aqui, né? Tô Sim, usando como sim, metáfora. Então, claro. aconteceu uma situação e eu peguei só a palavra, mas eu não Uhum. peguei a frase toda, Uhum. entende? Então, na minha percepção, essa tradução que vai juntar as palavras e frases num contexto mais amplo, ela meio que tá fora desse meu, assim, para eu poder expandir a minha capacidade de interpretar a minha realidade, ela vai estar fora dessa minha interpretação automática. Então, Uhum. seria, eu percebo alguma coisa, então assim, eu assumo que eu percebi isso. Seria, eu assumo que eu estou traduzindo essa palavra do que eu estou vendo, mas eu Uhum. abro um espaço para que uma interpretação da frase que eu não tenho capacidade de ver, porque, por exemplo, que nem quando eu comecei a falar aqui, mas eu não sabia muito bem como sair daqui do problema. Daí você veio e me trouxe uma solução, entende? Uhum. Uhum. Então, se eu fosse olhar para minha identidade, a minha identidade estava falando assim: você não consegue explicar isso. A minha identidade estava dizendo isso, porque eu realmente não sabia como explicar. Mas eu fui em frente e joguei uma coisa e você trouxe um outro pedaço, entende? Então, Uhum. e daí, mas eu não sabia que você tinha esse pedaço. É, Você tinha uma outra palavra e a situação que a gente tá aqui tá dando uma outra palavra. Então, eu não tava preso àquilo que eu tava percebendo sim, e sim, eu dei um sim. passo pra, tipo, vamos ver o que vai acontecer quando eu falar. Uhum. E daí apareceu uma situação e a situação explicou. Então, esse intérprete que tem uma capacidade melhor de ler minha realidade não sou eu, entende? Uhum. Eu sou como se fosse um médium. Eu tô no meio, assim, eu sou intermediário desse intérprete. Agora, se eu quiser fechar a interpretação, como Uhum. é isso, a situação é isso, então Uhum. daí eu não tenho essa possibilidade de que ele vai dizer alguma coisa, eu vou pescar isso e não só o que a pessoa vai dizer, mas vai acontecer alguma coisa, às vezes, né? Às vezes é que nem a gente tá falando, daí entra alguém e daí muda tudo. Uhum. Esse tipo de coisa. A realidade ela vai tendo uma interpretação macro, assim, e, e, e daí a gente pode abrir a nossa. A forma como a gente tem para olhar as coisas para incluir outros elementos e expandir a nossa capacidade de interpretação. Tá, agora, se eu acredito que tenha entendido o que você falou. Agora, quando você fala de eu sou um intérprete,
e eu recebo esse pedaço que estava faltando, né? Eu realmente, se eu quiser fechar, eu não posso fechar? Não, eu acho assim, você ao mesmo tempo fecha e deixa aberto. É aquela questão de você assumir o zero e o um da coisa, né? Sim, Então você sim, sim. assume que, por exemplo, quando eu fui falar, eu falei inteiro, eu falei a frase como se eu soubesse o que eu tava dizendo. Eu falei, não lembro como eu falei exatamente, mas eu falei que a gente é uma coisa automática e a Sim. gente não consegue ver que tem mais. Não sei como eu falei, mas eu não sabia. Daí você me pediu pra explicar, eu expliquei, mas ficou meio no ar, assim. Mas Uhum. assim, eu dei o primeiro passo, assim, o meu passo foi fechado. Só que, por um outro lado, eu tava concebendo que isso tem uma abertura, porque não tá fechado. Porque assim, as coisas nunca se definem, mas ao mesmo tempo a gente tem que definir sempre. Então quando eu vou fazer essa frase, eu faço essa frase. Mas ela não é definitiva. Entende? As coisas nunca se definem, As coisas nunca se definem porque elas vão se transformar. Então, mas ao mesmo tempo você precisa que elas se definam. porque quando você tem que dar um passo, você dá um passo. Você não pode. Entende? A gente tem que fazer ações, a gente vai dizer uma frase, então essa frase vai ter uma concretude, porque senão a gente nunca chega a lugar nenhum. Mas Pois é. ao mesmo tempo que você dá esse passo e você coloca isso, você está aberto para que isso seja transformado. Você coloca uma É, coisa com firmeza, mas ao mesmo tempo você sabe que essa peça pode ser mudada. Tipo, que nem quando você coloca no Tetris, que você coloca lá, coloca a pecinha ali, mas aí você tá esperando que vai vir outra peça e aquilo vai se romper. como é que você coloca a peça? Tum! E a gente tá no episódio 69, não se esqueça disso. Ó, depois sou eu, né? Depois sou eu, enfim, o pervertido. Agora, as coisas nunca se definem, mas ao mesmo tempo a gente precisa que elas se definam. A gente vem falando disso em vários episódios, assim, de várias outras formas. Eu gosto muito de dar exemplo porque fica uma coisa mais clara, inclusive para mim. E, por exemplo, se eu decido tomar uma atitude em relação a uma pessoa que eu não sei exatamente que atitude eu preciso tomar em relação a esse relacionamento, seja business, seja amoroso, seja de vizinho, que seja lá que relacionamento for. Se eu preciso trazer uma definição para esse relacionamento, no sentido de decidir ficar ou decidir terminar determinado relacionamento, romper com determinado relacionamento, e eu não sei exatamente como fazer isso, a partir do momento que eu dou um primeiro passo para conversar com essa pessoa, ou seja lá o que for, eu estou entendendo que, de forma inconsciente ou consciente, eu quero trazer uma definição para esse relacionamento. E a partir do momento que, sei lá, a pessoa do outro lado não se propõe a chegar numa determinada definição, você é que está responsável por definir sozinho aquela relação. Então, a partir do momento que você define essa relação, ela fica definida somente para você. Quando você fala assim, se certas coisas certas informações que chegam até Mas mim, a questão automática é você poder achar que é você que está definindo isso, mas não é você que está sim, definindo, pois é, porque é exatamente, toda a situação que fez você definir e você acha que você é o dono dessa definição. Aí que exatamente, entra mas a questão do que eu estava falando no começo, de ser uma coisa automática. Por é, exemplo, assim, como que se define a nossa relação, por exemplo, nesse podcast, entendeu? Não existe uma definição, mas a gente existe e não existe, entende? A gente define uma coisa, mas não tem uma foto que você pode falar, é isso. É uma coisa que vai progredindo, vai mudando. Então, assim, nesse sentido, definir como terminar, você tá colocando essa questão de terminar uma relação, por exemplo, como definir?
Ou porque, por exemplo, Existe se uma relação, vamos dizer que negócio, uma existe. relação dura 10 anos, então a todo minuto, todos os dias, ela tá se definindo. Ela tá se Uhum. definindo, mas ela nunca deixa de se definir. E mesmo que um dia você acabe, ela não se definiu ainda, porque você pode continuar Exato, exato. reinterpretando, né? Exatamente. É por isso que eu estou falando. Quando eu falo de. Eu vou colocar um exemplo mais prático, tá? Você tem um parceiro de trabalho e você não tá feliz nesse relacionamento de negócios porque você entende que a forma como ele trabalha é diferente da sua. E nesse momento, o cara tá super de boa, assim, tipo, pra ele tá ganhando com você, você é organizado, enfim, tem uma visão a longo prazo de como é que o negócio funciona. E a partir do momento que você se sente infeliz e você quer redefinir esse relacionamento de negócios, e você chega para conversar com esse parceiro e para ele não, ele se recusa a querer redefinir isso, sim, você tem essa, se você quiser, você pode fechar esse ponto, não como definir para sempre, mas você, de novo, voltando naquele ponto que eu falei lá no começo, você tem a ilusão de que você define, porque somente o tempo é que vai te fazer, por mais que você diga assim, olha, eu não quero mais esse relacionamento, é Aí que tá, parceria aí que e tal. tá. Pois é, você rompe porque você decide sozinho, já que o seu parceiro não queria, mas você decidiu isso. A partir do momento que você decidiu isso, você tem a ilusão de que isso não vai não vai se transformar em algo mais lá na frente. E só tem uma coisa que, que faz com que esse relacionamento, por mais que tenha a ideia de que você está definindo esse relacionamento como dando um fim nesse relacionamento de negócios, o tempo passa e o tempo é o único que, não o único, mas é o tempo quem diz como é que esse relacionamento vai se desdobrar daqui a 1, 2, 3, 4, 10 anos, né? Então você define as coisas temporariamente. Você tem a ilusão de que é você que define certas coisas, mas na verdade isso não cabe a você, né? As coisas sempre, seja lá qual decisão que você tenha de continuar ou de romper com esse negócio, É, isso vai tomar uma transformação com o tempo. Então, sim, eu concordo que às vezes você, você não define nada, mas ao mesmo tempo você precisa definir para que isso te dê um novo direcionamento, para que as coisas se desdobrem lá na frente e tal, da melhor forma. E quando você não consegue definir certas coisas com precisão, você acaba atrapalhando todo o processo, mas também é parte do aprendizado. bom, eu acho que esse episódio vai ficar indefinido e definido, porque a gente vai encerrar na hora que encerra, É, mas esse assunto não terminou, né? não, sem dúvida não. Não, não tem como definir se terminou, não. Falou, galera, até a próxima. Valeu, um abraço.